Dando início ao nosso documentário, vamos falar de um tema super importante, que é a motivação. A motivação é o combustível que impulsiona o comportamento humano nas organizações. Então, é ela que influencia diretamente o desempenho, o comprometimento e a produtividade dos colaboradores. Teorias clássicas como a hierarquia das necessidades de Maslow e os fatores de Heisenberg ajudam a entender o que impulsiona as pessoas a agir. Já as abordagens contemporâneas, que são outras teorias mais novas, como a teoria da expectativa e a teoria da equidade, nos mostram como as percepções de justiça e reconhecimento moldam o engajamento no trabalho. Além disso, o design de cargo, os incentivos e o ambiente físico e social também são determinantes na motivação. Nesse bloco, vamos entender como a Tanus Joias, nossa empresa, desperta o melhor dos seus colaboradores. Olá, tudo bem? Eu sou o Johan, participante do grupo. Hoje eu vou fazer as perguntas para o Agnaldo, que ele é sócio proprietário da Tanus e hoje também atua como diretor-geral da empresa, certo? Nós vamos começar com agora as perguntas de motivação, tudo bem? A primeira pergunta, então, Agnaldo, daqui a pouquinho ele vai aparecer, quais são as principais estratégias que a empresa utiliza para manter os colaboradores motivados no dia a dia? Olá, bom, aqui na Tanus nós sempre preocupamos com esse tema, motivação. Então, aqui a nossa empresa não é uma empresa com um número de colaboradores muito grande e a gente tem uma proximidade muito grande com a equipe. Então, e a equipe com todos os colaboradores, né? Então, assim, a gente tenta, né? Usar como motivação com que todos os colaboradores sempre sejam muito envolvidos com todas as etapas. Então, tudo que acontece na empresa, a gente busca envolver todos os funcionários para que eles possam sempre estar participando de todas as atividades, até às vezes as decisões da empresa. Então, as decisões táticas e as decisões operacionais, a gente sempre tenta envolver todos os colaboradores para que eles se sintam mais motivados com o resultado da empresa, como se fosse uma empresa deles, né? Então, é um dos processos que a gente tenta buscar. Agora, falando sobre grupos e equipes de trabalho, é importante entender que as organizações são formadas por pessoas que trabalham juntas, e é dentro dos grupos e equipes que o comportamento organizacional se expressa com maior intensidade. Esse bloco explora como se formam os grupos, quais são seus estágios de desenvolvimento e os elementos que afetam seu funcionamento, como normas, papéis e coesão. Também vamos diferenciar grupos e equipes e conhecer os fatores que contribuem para o sucesso de times de alto desempenho. Na Tanus Joias, como será que essas relações coletivas se constroem? E, claro, entender como se gerencia a colaboração, a diversidade e os conflitos do dia a dia. Perfeito. Agora vamos para o bloco 2, que é um bloco referente a grupos e equipes de trabalho. A primeira pergunta, que é mais interessante de ser feita, seria: quais são os maiores desafios de lidar com diferentes perfis no mesmo time? Aqui é engraçado. Eu sempre tento, na contratação, buscar pessoas com um perfil próximo. Então, naturalmente, o ser humano tem características diferentes. Todo mundo vai ter alguma característica, uma ou outra diferente, mas o perfil, sempre na contratação, para a gente não errar, a gente sempre coloca, já até na entrevista, que aqui nós temos a nossa política, aqui nós temos o nosso ambiente. Por exemplo, a nossa empresa é uma empresa que eu não aceito, eu não gosto de nada de assunto polêmico. Falar de racismo, falar de homossexualismo, falar de política, eu detesto que esse assunto seja tratado. Dando continuidade aos nossos temas, vamos falar agora um pouquinho sobre a comunicação. A comunicação é o principal elo entre os indivíduos nas organizações. Sem ela, metas não são alinhadas, conflitos se intensificam e os resultados se comprometem. Este bloco apresenta os tipos, canais e barreiras da comunicação interpessoal no ambiente de trabalho. Desde o canal oral e escrito até a comunicação não verbal, que também é muito importante. Também abordamos os ruídos mais comuns e como o feedback eficaz pode fortalecer a confiança nas relações de trabalho. Vamos descobrir como a Tanus Joias organiza seus fluxos de comunicação e qual o papel da escuta, do diálogo e da clareza na rotina empresarial.
ótimo. Vamos então agora para o bloco 3, que é comunicação interpessoal, que abrange o capítulo 11 do livro. Então, sobre o assunto, né, de comunicação interpessoal, como ocorre a comunicação interna na empresa? Ela é mais informal ou mais formal? Nós trabalhamos de uma maneira um pouco mais informal, porque nossa empresa é uma pequena e média empresa, né? Ela não tem uma estrutura tão grande, nós temos aqui cerca de 12 colaboradores. Então, pela proximidade das pessoas, a gente fala de uma forma muito direta, muito objetiva, e a comunicação é muito rápida aqui. Então, eu acredito que essa informalidade se torna uma situação natural do cotidiano nosso. Certo. Que tipo de ruído ou barreira de comunicação mais afeta o dia a dia na empresa? É que a gente não dá espaço para ruído. Eu acho que esse que é talvez um segredo nosso de um bom ambiente de trabalho. A gente não dá espaço para ruído. Então, todo mundo aqui tem metas muito claras, tem tarefas muito claras. Então, horários, tudo muito bem definido. Então, a gente não dá espaço para ruído, não que eu saiba. Agora, nós vamos falar sobre liderança. Liderança não é apenas ocupar uma posição de autoridade, mas influenciar, inspirar e transformar. Esse bloco explora os principais estilos de liderança, desde as teorias dos traços até as abordagens transformacionais e autênticas. Também discutimos a importância da confiança, da ética e da adaptação do líder ao contexto organizacional. Afinal, líderes eficazes são capazes de alinhar objetivos organizacionais aos valores individuais dos liderados. Como a liderança se manifesta na Temos Joias? E, de fato, quais são as características que diferenciam um gestor técnico de um verdadeiro líder? Perfeito, vamos então começar no bloco 4 agora, que é o tema liderança. Vamos começar então com a pergunta. Qual a sua opinião do principal desafio de liderança no contexto da sua empresa hoje? Bem interessante essa pergunta. Eu acredito que conseguir criar novos líderes. Então, hoje, as pessoas que estão no mercado de trabalho, hoje está tudo muito dinâmico. O perfil das gerações que está vindo, né, é um perfil que talvez entenda que tudo vem de uma forma mais automática, né? Fala-se muito da humanização, só que é justamente o problema que eu vejo hoje nessa formação que eu preciso, né, de formar novos líderes, é que as pessoas hoje elas são muito automatizadas, muito digitais, e está perdendo a sensibilidade do comportamento humano. E eu preciso, hoje, o meu desafio hoje é criar novos líderes para a expansão da empresa. Já, certo? Vamos para o penúltimo bloco então, que é poder, política e influência. Certo? Vamos lá. A primeira pergunta. Os colaboradores têm espaço para influenciar nas decisões, mesmo sem cargos de liderança? Sim. Nós somos uma empresa que trabalhamos com um produto que é considerado clássico, né, que são joias e tal. Só que a nossa política é de bastante inovação. Todos os colaboradores que passaram por aqui, que estão aqui, comentam sobre essa abertura que a gente criou. A partir do momento que você abre espaço para todos falarem, para todos darem opinião, é muito importante para o desenvolvimento da empresa. Então, eu acredito que sim, há espaço. Então, falando sobre poder e política aqui na Ratel, respondendo a primeira pergunta sobre os tipos de poderes que a gente utiliza, né? São praticamente dois dentro de uma estratégia só, que é o poder de recompensa e o poder coercitivo. Hoje aqui na Ratel nós temos uma parte da remuneração que é um bônus que o colaborador possui, onde se ele corresponde com os objetivos que a gente espera em questão comportamental e qualidade de entrega para o cliente, ele recebe essa recompensa, mas também, se ao contrário, se ele não cumpre com esses objetivos ou o comportamento dele não está adequado para a cultura da empresa, nós também descontamos financeiramente do bônus, não no salário fixo, mas sim do bônus que ele poderia receber, melhorando justamente o nosso controle sobre como a gente gostaria que o colaborador agisse aqui dentro da empresa. E agora falando um pouco sobre os tipos, né, de política que a gente utiliza aqui na Ratel,
Como é uma empresa ainda pequena, a gente utiliza mais da coalizão. Então, temos diversas equipes aqui dentro. Então, a gente tem uma equipe que é específica para criação, outra específica para performance, e temos alguns encontros, algumas rotinas para fazerem elas se comunicarem. Então, dentre as políticas, a que mais faz sentido para a gente é essa, e isso difere no nosso clima e também na nossa rotina por causa desses encontros. Boa noite, pessoal. A gente hoje vai tratar um pouquinho mais especificamente da parte de poder e política. Hoje eu estou aqui com a Ana Laura, ela é líder aqui do time de back-office do Trinos Bank. Peço para você se apresentar para eles. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Laura, sou responsável por toda a parte de estruturação aqui da Trinos Bank, do CGI. Então, como foco, a gente trouxe duas perguntas aqui para ela, que a gente deixou como um viés para tratar um pouco desses temas do capítulo 13, que fala sobre poder e política, mas a gente deixa aberto aqui, né, para ela contar um pouquinho dessa experiência dela, da visão dela sobre o assunto e sobre o comportamento organizacional como um todo, né, tendo como principal referência o livro do Robbins. Como você lida com o poder e a influência dentro da sua equipe, que de forma garante que essa prática se mantenha ética e positiva no ambiente organizacional? Bom, eu acredito que o uso do poder ele não está em dominar, mas sim da responsabilidade e utilizar isso para o bem comum. Eu busco sempre agir com transparência, respeito e honestidade, ouvindo as pessoas e respeitando as opiniões. Acredito que o verdadeiro poder ele está em ajudar as pessoas a crescerem juntas, não em dominar ou impor. Perfeito. Segunda pergunta que a gente traz aqui na sua experiência, quais comportamentos políticos são mais comuns na organização e como eles impactam o clima organizacional e o desempenho das equipes? Boa pergunta. Eu acredito que o que mais acontece, não digo só aqui, mas no ambiente corporativo como um todo, é o network e a autopromoção, né? Eu acho que se isso feito de forma colaborativa e transparente, tende a se criar um ambiente bem saudável, tá? As pessoas elas buscam conexões para que elas consigam apoio e ferramentas para desenvolver o seu trabalho. Então isso pode ser visto de uma forma boa. Em contrapartida, se essas ações elas trouxerem extrema competitividade, a gente pode criar um clima de tensão no ambiente corporativo, tá? E aí isso vai gerar insegurança, instabilidade, e a gente acaba tendo um grande problema, e aí não é mais um problema unitário, mas é um problema dentro da equipe, do ambiente organizacional. Já, né, te extrapolando um pouquinho mais, entrando dentro dessa pergunta, o que você faria, por exemplo, numa situação como essa? Que eu sentisse que a pessoa está tentando se autopromover e que está gerando conflito dentro da equipe. Eu acho que assim, o primeiro passo, né, para tudo ou quase tudo é a conversa. Então, eventualmente, eu chamaria essa pessoa para conversar de forma muito clara e transparente, explicando o que estava acarretando essas atitudes dela, né? Eu acho que sim, que a gente tem que mostrar o nosso trabalho, a gente tem que se impor, mas isso tem que ser de uma forma mais suave, né? No final do dia, todos nós somos seres humanos, né? Todo mundo está aqui porque precisa de trabalho, porque quer aprender, então a gente precisa criar um ambiente colaborativo, né? Eu acho que é importante que essa pessoa ela saiba o que a atitude dela está acarretando para o nosso ambiente. Porque eu posso partir do pressuposto também que está fazendo isso, mas não teve a noção. Então acho que o primeiro passo é a conversa, ser bem sincera e transparente. Vamos então para o último bloco, que é sobre cultura organizacional, que é do capítulo 16. Como você descreveria a cultura dentro da nossa empresa, né, em poucas palavras? A cultura da nossa empresa? Bom, a nossa empresa ela tem uma cultura, né, a palavra já foi usada, né? A gente tenta fazer tudo com muito respeito, com muita justiça e principalmente focada em resultado.
Então, vamos colocar aí uma tríade, né? Fazer tudo de forma justa, cada decisão de forma justa, com muito respeito e com foco em resultado, eu acho que tudo se reflete nessa base e tem dado certo. Perfeito, vamos para a pergunta final agora, que abrange todos os temas. Seria, o que você considera mais importante para manter um bom ambiente de trabalho? Uma boa liderança, um bom clima, regras claras ou uma cultura forte? E por quê? Se quiser, eu repito. Pode ser só uma resposta? Sim. Seria interessante você pegar só um. Uma cultura forte. Repete, por favor. Das 4, né, opções, vamos dizer assim, é liderança, bom clima, regras claras ou uma cultura forte? Se eu fosse para enumerar, eu colocaria um bom clima, é muito importante. As regras claras, é muito importante. E a liderança forte é aquele negócio, você cria a forma, você tem que ter uma pessoa que põe a forma em prática. Então o líder, ele põe a forma em prática. A fórmula é um bom clima organizacional, com regras claras, onde o líder ele só exerce a liderança com base nesses fundamentos. Seria isso. Perfeito, então. Acabou as perguntas que tinham que ser feitas. É isso. Muito obrigado.